política. Vamos lá, Túlio. Túlio, essa notícia de que o PSC entra com ação no TRE contra a Natália Bonavides por propaganda irregular. A propaganda irregular que o Partido Social Cristão entrou contra a deputada federal Natália Bonavides é em função da propaganda feita, não é em redes sociais, mas da propaganda utilizada no horário destinado ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, no rádio e na televisão, em que ela faz menção negativa ao presidente Bolsonaro. Tem que tirar Bolsonaro e tal. E ela respondeu ontem a respeito disso. Ela fez um vídeo dizendo, não foi específica em relação ao ponto, porque existe realmente a propaganda eleitoral, a propaganda partidária é diferente da propaganda eleitoral. Então a propaganda partidária, essa que a gente está vendo aí, os partidos vão lá na televisão e no rádio, os partidos sendo representados pelos seus principais nomes, né, seus principais candidatos, sem falar em candidatura, mas de qualquer forma se apresentando ao eleitorado. E aí, quando você descamba um pouco para uma propaganda mais eleitoral, né, que fala ou contra um adversário ou a favor do seu correligionário, do seu aliado, pode ser confundido aí como propaganda irregular. Isso aí vai ser discutido, vai ser recebido pela Justiça Eleitoral e vamos aguardar. É diferente daquelas que a gente já falou aqui, que são aqueles adesivos que foram vistos como propaganda irregular, aquele adesivo. Tem um carro. Fábio Dantas, Kelpis Lima, Luiz Eduardo lá de Macharanguape, que escondia o nomezinho pré, ficava imperceptível e colocava ali, foi considerado propaganda irregular. Né? Aí é fora da propaganda partidária, né? Aí, a propaganda partidária começa a entrar começou. Desde fevereiro, não é isso? Desde o começo ela já Os acontece. partidos têm direito aí a esse espaço. Natália disse que chama mesmo o Bolsonaro de genocida e quer tirar desde o início, não é uma coisa eleitoral. Ela até que pode fazê-lo dessa forma aí, falando sobre o governo, falando algumas situações, mas nas redes sociais, como ela já vem fazendo. Mas quando ela usa o horário que é do partido, aí realmente a gente não tem nenhuma decisão aqui do Rio Grande do Norte desta eleição. Vamos aguardar como é que a Justiça Eleitoral vai se pronunciar a respeito disso. A gente tem decisões de uso das redes sociais, né? Ou de propaganda como essa, tá lá num veículo e tal. Ontem eu vi, por exemplo, a propaganda do candidato Fábio Dantas. Já tem música, já tem. Ele, vamos lá com o piseiro. Já tá com o piseiro. Bom, isso é nas redes sociais, não é propaganda partidária. Se a Justiça Eleitoral for provocada, vai dizer o que sobre isso? É possível, porque não fala em pedido de voto. Fala que é mudança para o Rio Grande do Norte e tal. Isso é uma questão subjetiva, né? É uma questão de interpretação. Essa campanha do candidato, ela começa a partir de 16 de agosto. 16 de agosto, a partir da propaganda, aí sim, a propaganda eleitoral, os candidatos já tendo passado aí pelas convenções, recebendo a chancela de candidatos e não mais de pré-candidatos, né? As convenções começam dia 20 de julho. Alguns partidos vão fazer logo de imediato, na primeira semana de julho, para ter direito à questão da utilização. Você não é mais pré, você já é candidato, aí você já há algumas liberações, depois a gente pode falar até sobre isso, o que é que pode a partir do candidato em convenção, porque existe. Ele recebeu a chancela da convenção, mas ainda não teve a candidatura registrada pela Justiça Eleitoral, que é já em agosto, não é em julho. Então, o que é que pode o candidato que foi considerado candidato pela convenção do seu partido, mas ainda não está registrado? O que é que pode e o que é que não pode, a gente vai falar depois disso aí, pra gente ver o que é que pode. E aí a propaganda realmente eleitoral partidária é a partir de agosto, né? Que aí os candidatos já vão poder ganhar as ruas falando aí, eu sou candidato e pedindo voto. E as redes, com mais força, né? Aí sim, de forma ostensiva, é rua, é rede, é palanque, é tudo que for possível. E temos mais alguma notícia esse mês de julho, o que é que promete? Olha, o mês de julho promete definições, né? Essa questão, no caso do Rio Grande do Norte, aguarda-se aí, por exemplo, a definição do vice de Fábio Dantas pela oposição, o anúncio do segundo suplente
de Rogério Marinho. Isso pela oposição. Rogério Marinho é o candidato definido pela oposição a senador. Tem na sua chapa de candidato a governador Fábio Dantas. Fábio ainda não tem candidato a vice-governador. Está em conversas com alguns partidos e esse nome deverá surgir agora sim, no mês de julho, para chegar até a convenção. Ele vai naturalmente ponderar qual é o candidato que pode agregar mais do ponto de vista político, do ponto de vista partidário, qual é a força que pode agregar mais. Ele já conversou com o prefeito de Mossoró. Você já tem, isso que eu já lhe perguntar. Não, qual não é tem a sua nomes, visão porque aí? ele tentou ver se o prefeito de Mossoró, que é do mesmo partido dele, poderia indicar um nome de lá. Afinal de contas, Mossoró é o segundo maior colégio eleitoral do estado, mas Alisson não sinalizou de indicação. Já procurou União Brasil também não sinalizou de indicação. Fala-se no nome de Ivan Júnior, ex-prefeito de Açu, né? Mas também não houve confirmação. São nomes que estão sendo sondados e conversados internamente nas articulações e mais adiante esse nome poderá surgir. Já Rogério Marinho, ele está com uma candidatura posta aí como candidato do PL a senador, tendo como primeiro suplente o empresário Flávio Azevedo, empresário da construção civil e também da comunicação. Ele hoje é o proprietário majoritário do jornal Tribuna do Norte. O segundo suplente não foi anunciado. Pelo lado da governadora, temos aí a candidatura dela definida, a candidatura de Walter Alves como candidato a vice pelo MDB, a candidatura de Carlos Eduardo pelo PDT ao Senado e o primeiro suplente de Carlos Eduardo, que é Jean Paul Prats, indicado pelo PT. Ainda não há definição do segundo nome, porque foi oferecido ao PCdoB, mas o PCdoB refugou, disse que é desvalorização. Bom, esse é o quadro que está posto, porém, há um componente nessa situação toda em relação a candidatura ao Senado. É a candidatura de Rafael Mota. Como é que vai ficar Rafael Mota, exatamente. Como vai ficar a candidatura de Rafael? Ele é candidato, ele deverá ser candidato pelo PSB, mas ele não quer ser só candidato pelo PSB, ele quer ser apoiado pelo PT. E a candidatura dele aqui no Rio Grande do Norte virou moeda na mesa de negociação do PT, do PSB com o PT, né? A retirada da candidatura de Márcio França, governador lá de São Paulo, para apoiar Fernando Haddad, entra aí com essa pedido de reciprocidade. Tudo bem, o PSB retira a candidatura de alguém que pode ser viável política e eleitoralmente, leva a eleição para o segundo turno, pode disputar, pode até ganhar a eleição. Ele retira essa candidatura do maior estado do país. Qual é a contrapartida que o PT oferece ao PSB nesse caso? Então o PSB está negociando isso, está em fase terminal, essas negociações aí estão bem avançadas e o Rio Grande do Norte entrou aí. Ou seja, o PSB nacional quer que o PT receba Rafael como seu candidato, né? Receba aí, faça esse casamento eleitoral. Hoje, Rafael é candidato independente e a aliança formal do PT é com o PT, será, né? A gente pode falar em aliança sem chegar nas convenções, será com o PDT de Carlos Eduardo. Mas tudo pode mudar em relação... Há possibilidade de mudança? Claro que sim, porque antes das convenções tudo pode acontecer, né? Nesse aspecto político tudo pode acontecer. A gente já falou aqui, o candidato e até a própria governadora já falou disso, o candidato que ela gostaria de ter na sua chapa como vice era Antenor Roberto do PCdoB, mas na política não se faz por vontade própria, se faz por articulação e por conveniência. O que é mais interessante para o PT é hoje perder o PSB, criar um problema com o PSB nacional que vai indicar Geraldo Alckmin vice de Lula, ou abrir a vaga aqui, ou pelo menos, vamos lá, é muito forte você dizer que Fátima e o PT vão tirar Carlos Eduardo dessa condição de candidato apoiado pelo partido. Até porque é bem difícil a essa altura. É possível, muito difícil, é improvável, mas não é impossível. O que é que pode acontecer, Patrícia? Pode acontecer o seguinte, de que
haja uma flexibilização e se chegue a um consenso sobre a possibilidade de 2 candidaturas. A essas 2 candidaturas, mas há um componente, há um obstáculo. É possível? É possível do ponto de vista eleitoral. O que é que eu estou falando isso? É você, Fátima, levantar a mão dos 2. Aqui à minha esquerda está Rafael, à minha direita está... Sim. Mas do ponto de vista político, na formalização legal, só pode um. Ela vai ter que escolher. A história da Dona Flor, ela vai ter que ficar vai ter que escolher um para casar. Que bater de fato. Por quê? Porque aí você vai ter que levar o tempo partidário para essa aliança formal. Nesse caso aí, se for com o PDT, vai ter que ser só com o PDT, levar o tempo do PDT. E aí perde do PSB. Se for com o PSB, vai ser só com o PSB. Quem perde mais é ela, de toda forma. Ela, de alguma maneira, ela perde. De alguma maneira, ela perde. É uma escolha difícil, mas que se houver uma definição do PT, por isso que eu falo, é improvável. Por quê? Porque o quadro está montado, o PT estadual passou esse cenário para o PT nacional, porém o PSB não engoliu essa história de dizer que Carlos Eduardo derrota Rogério Marinho, que é o candidato de Bolsonaro aqui. Eles levam a ideia de que quem derrota Rogério Marinho é Rafael Mota. Então, porque é mais leve, carismático e tal, eles levaram uma série de argumentos nesse aspecto. Porém, o PT levou essa contra-argumentação, dizendo que quer continuar com a candidatura de Carlos Eduardo. Se o PT nacional disser que, apesar de tudo, vocês têm razão e tudo mais aqui, nós precisamos desse sacrifício e o candidato deverá ser Rafael Mota, apoiado pelo PT. Aí o PT daqui vai ter que ceder, porque é assim, as instâncias partidárias sempre cedem nessa hierarquia, e o PT é um partido que respeita essa hierarquia partidária, um dos poucos que respeita essa hierarquia partidária, porque eles veem lá, o principal ponto qual é? É a candidatura de Lula. Então tudo eles cedem vai ser em função disso aí. É isto, Túlio Lemos. Uma aula aqui, obrigada. Tomamos de novo o tempo de Fernando. Mas chegamos ao final do Jornal da Manhã. Obrigada aí pela sua companhia, pela audiência. Siga as redes sociais aqui da Jovem Pan Natal. Uma quinta-feira bem produtiva. E até amanhã. Justamente. Amanhã, no primeiro dia do mês de julho, uma sexta-feira, sexta com julho. Não é isso? Bom dia a todos. Valeu, Fernandinha. Valeu, Patrícia. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.